A erupção do vulcão Runga-Tonga na Oceania foi uma das mais violentas das últimas décadas. E dentre as várias consequências que uma erupção de grande porte pode trazer para a humanidade, uma delas é a alteração climática. Diante disso, muita gente tem se perguntado: a erupção do vulcão Runga-Tonga pode trazer um inverno vulcânico ao nosso planeta? Aliás, o que é de fato um inverno vulcânico? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu vou responder para vocês o que é um inverno vulcânico e se a erupção atual do vulcão Runga-Tonga tem possibilidade de promover esse fenômeno aqui no nosso planeta. Se você está chegando aqui agora e não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e, se você gostar do vídeo, curta e compartilhe com os colegas. E para quem já é inscrito e já me acompanha por aqui, um grande beijo! Quando um vulcão entra em erupção, ele lança na superfície terrestre diversos tipos de substâncias, de elementos, de componentes. Componentes sólidos, líquidos e gasosos, por exemplo. Dentro da parte gasosa, a gente tem principalmente partículas de poeiras e cinzas, vapor de água, dióxido de enxofre, o SO2, dióxido de carbono, o CO2. Bom, esses são alguns dos componentes gasosos. Ele pode emitir várias outras substâncias. Então aqui a gente está vendo a erupção justamente do Runga-Tonga, tá? E essa coluna, essa pluma branca que a gente vê surgindo aqui da superfície do vulcão é justamente composta por esses elementos que eu mencionei para vocês. Então vamos acompanhar comigo aqui. Um vulcão entra em erupção e ele, além de derramar a lava, né, ele vai expelir essa pluma, composta por todos esses componentes que eu já descrevi aqui. Cinzas vulcânicas, poeira, dióxido de enxofre, dióxido de carbono, enfim, vapor de água. Tudo isso vai ser ejetado para a atmosfera. A atmosfera é dividida em várias camadas. A troposfera é a camada mais baixa, que toca a superfície, é nela que vivemos, e ela tem uma espessura de aproximadamente 10, 15 quilômetros, varia um pouquinho, né? Então vamos considerar aqui 15 quilômetros. Depois de 15 quilômetros, nós já estamos na estratosfera. E dependendo da força dessa erupção, como foi a erupção do Runga-Tonga, que foi explosiva, né? Ela explodiu e lançou material para a estratosfera, atingindo aí uma altitude de mais de 31 quilômetros. Então, esse material que eu descrevi para vocês acaba aqui na estratosfera. Bom, dentro da estratosfera a gente tem que dar atenção para o dióxido de enxofre, o SO2. Em contato com outros elementos ali da atmosfera, ele vai se transformar em ácido sulfúrico, tá? E o ácido sulfúrico é um dos componentes da chuva ácida. A chuva ácida, na verdade, ela é composta por vários tipos de ácido, né? Um deles é o ácido sulfúrico. Só que na estratosfera a gente não tem a formação de nuvens de chuva, ok? Essa chuva que a gente está acostumado a ver no dia a dia, ela se forma na troposfera. Então esse ácido sulfúrico ele fica vagando ali na estratosfera em pequenas gotículas, formando uma névoa. Essa névoa a gente chama de aerossóis, né? Os aerossóis são partículas em suspensão na atmosfera. E por conta da circulação na estratosfera, esses aerossóis, compostos aqui de partículas de sulfato, por exemplo, eles são dispersos pela Terra. Foi isso que chegou ao Brasil, na estratosfera, e fez a coloração do céu ficar mais rosada, com um vermelho bem intenso. No vídeo que eu expliquei sobre a questão da coloração do céu, eu disse que esse material não iria provocar chuva ácida no Brasil, justamente porque ele está na estratosfera acima da camada de nuvens. Se por um lado não vai se formar chuva ácida a partir desse material, por outro lado, o fato de você não ter a formação de chuva significa que esse material vai ficar em suspensão por mais tempo, ou seja, pode demorar anos até que esse material volte até a superfície, se espalhando aí por uma grande área. Bom, uma vez que essa névoa fica ali na estratosfera, o que ela faz? Ela aumenta o albedo planetário. Professor, o que é albedo?
Albedo é uma medida de quantidade de radiação solar que é refletida por um corpo, por uma superfície. Quanto maior o albedo, mais a substância, mais a superfície reflete a luz solar. Quanto menor o albedo, mais essa substância, essa superfície absorve a luz solar. Vou dar um exemplo para vocês. Dá uma olhada nessa imagem, pessoal. Aqui a gente tem uma faixa de albedo de diversos tipos de substâncias e superfícies, tá? Vamos prestar atenção, por exemplo, no campo nevado, gelo, neve. Ele pode ter um albedo de até 95%. O que isso significa? Que 95% que chega nessa superfície congelada retorna, é refletida. Ele absorve apenas 5% da radiação. Agora vamos olhar o asfalto. O asfalto pode ter um albedo que chega aí a 5%. O que significa isso? Que 95% da radiação que chega no asfalto é absorvida por ele. É por isso que ele fica tão quente. Bom, e uma vez que os aerossóis aumentam o albedo planetário, a gente tem mais radiação sendo refletida para o espaço. Se mais radiação está sendo refletida para o espaço, quer dizer que menos radiação está chegando na superfície terrestre. Portanto, a superfície fica mais fria. Pronto, você tem então um inverno vulcânico. Peraí, pessoal, então, se acontecer isso, o planeta inteiro vai congelar? Não é bem assim, tá? Agora a gente vai ter que entender uma outra coisa. Esse inverno vulcânico, na verdade, é uma diminuição da média térmica mundial. E o que é média térmica? Para exemplificar, peguei aqui a previsão do tempo para a Volta Redonda, né, a cidade onde eu trabalho, para 7 dias, né? Na verdade aqui tem 8 dias, mas vamos considerar de quarta-feira até terça-feira, 7 dias, ok? Vamos observar aqui, pessoal, as temperaturas máximas, ó. Quarta-feira 27 graus, quinta-feira 28, 32, 32, 32, 29 e 27. Então a temperatura máxima está variando um pouquinho aqui. No dia que a gente vai ter a menor temperatura máxima, vai fazer 27 graus. E no dia que a gente tiver a maior temperatura máxima, vai fazer aqui, no caso, 32 graus. Se eu somar todas as temperaturas máximas e dividir por 7, eu obtenho, então, a média dessa temperatura máxima de uma semana aqui para a Volta Redonda. Eu fiz essa conta aqui e deu 29,5 graus Celsius. Então, a média da temperatura máxima para a Volta Redonda nessa semana é de 29,5. Mas algum dia que fez 29,5? Não, porque isso é a média. Se eu pegar aqui um outro exemplo, Campos do Jordão, novamente peguei uma semana aqui. Se eu fizer a média das temperaturas máximas de Campos do Jordão, eu vou ter aqui o valor de 20,5. Ou seja, a média das temperaturas máximas lá de Campos do Jordão nessa mesma semana vai ser bem menor que a média de Volta Redonda. Bom, aqui a gente está falando de uma cidade, agora imagina a média térmica do mundo inteiro. E sim, os climatologistas já calcularam isso. E quando a gente tem um evento de inverno vulcânico, né, quando esse fenômeno que eu descrevi para vocês anteriormente acontece, essa média térmica da Terra é alterada, ou seja, ela abaixa. Então, para vocês terem ideia, no passado a gente teve grandes erupções de grandes vulcões que jogaram muita quantidade de dióxido de enxofre para a atmosfera e a Terra entrou em invernos vulcânicos. Eu vou citar algumas situações aqui para vocês a título de exemplo, tá? Mas existem várias outras na literatura. O Monte Pinatubo, um vulcão lá nas Filipinas, é o exemplo mais recente de inverno vulcânico que a gente tem registro, tá? Essa grande erupção do Pinatubo aconteceu em 1991 e 20 milhões de toneladas de dióxido de enxofre chegaram na estratosfera a 32 km de altitude. E o resfriamento foi de 0,5 grau na média térmica do planeta. Isso não significa que todos os lugares experimentaram uma queda brusca nas temperaturas, né? Você tem lugares que teve um resfriamento maior, teve lugares que você teve um resfriamento menor. Como eu falei, é 0,5 grau na média. Cada lugar do planeta acabou tendo um comportamento diferenciado.
E sim, a gente teve na ocasião um inverno vulcânico nos anos de 92, 93, 94. 3 anos foi o tempo em que essas partículas de dióxido de enxofre, no caso do Pinatubo, ficaram na estratosfera, provocando essa diminuição da média térmica global, promovendo sim muitos eventos de frio extremo em vários lugares do mundo. Para vocês terem ideia, os aerossóis cobriram 42% da Terra. Então imagina a quantidade de radiação que voltou para o espaço. Não precisa imaginar não, vou mostrar para vocês aqui no gráfico, olha só. Aqui nós temos um gráfico que mostra a relação entre a transmissão da energia solar que passa na atmosfera e as erupções de 2 vulcões que provocaram, no caso, invernos vulcânicos, tá? O El Chichón e o Pinatubo. E notem que após a erupção desses vulcões, olha como a transmissão da energia solar, né, que passa na atmosfera diminuiu. Então, a gente tem aqui momentos em que a atmosfera ela deixa passar bastante energia e quando a gente tem a erupção vulcânica, uma grande parte dessa energia fica retida justamente pelos aerossóis. Um outro exemplo de inverno vulcânico aconteceu com a erupção do Monte Tambora em 1815, um vulcão da Indonésia. E em 1816 a gente teve o famoso ano sem verão, onde os verões do hemisfério norte praticamente não existiram, porque não fez calor, fez frio no verão. E um outro exemplo, a erupção do famosão Krakatoa em 1883, lá na Indonésia. Foram 4 anos mais frios, onde aconteceram várias nevascas pelo mundo, inclusive de lugares que não têm o costume de nevar. Beleza, professor, eu entendi o que é o inverno vulcânico, mas para de enrolar e me conta sobre o Runga Tonga. Calma aí, gente, eu sei que deve ter gente desesperada achando que eu estou enrolando o vídeo, mas não é enrolação. Eu preciso explicar isso para vocês, para que vocês entendam o processo, para que a gente possa então falar do Runga Tonga. Agora entendido o que é um inverno vulcânico, vamos analisar o caso do Runga Tonga. Vamos pegar como exemplo o Pinatubo, de 91. Ele emitiu aqui no caso 20 milhões de toneladas de dióxido de enxofre. E sabe quanto de dióxido de enxofre o vulcão Runga Tonga emitiu? 400 mil toneladas. Ou seja, se a gente for fazer uma relação de porcentagem, isso aí dá 2% do que o Pinatubo emitiu. Então, não, a gente não vai ter um inverno vulcânico provocado pela erupção do Runga Tonga, porque a quantidade não é suficiente para provocar o fenômeno. Precisaria de muito mais para que o planeta entrasse no processo de inverno vulcânico. E como é que a gente sabe que precisa de muito mais? Bom, eu dei 3 exemplos para vocês aqui de grandes erupções, tipo a do Pinatubo. Então, a gente sabe que para promover o inverno vulcânico tem que ser lançado na atmosfera muito mais dióxido de enxofre. Porém, a gente tem que destacar aqui uma coisa. Embora seja uma quantidade pequena diante de outras erupções, é uma quantidade significativa ainda. E esse material na estratosfera vai modificar um pouquinho, sim, a dinâmica climática de alguns lugares, principalmente do hemisfério sul, né? Já que essa pluma ela acabou se espalhando pelo hemisfério sul. Então, a gente pode ter algumas variações climáticas nos anos seguintes em alguns pontos da Terra. Ou seja, a gente pode sim ter algumas ondas de frio em alguns lugares provenientes desses aerossóis liberados pelo vulcão. Mas não posso cravar aqui para vocês, porque os próprios cientistas, os meteorologistas, os climatologistas estão estudando a concentração, a dispersão desse material pela atmosfera e não dá para a gente falar com certeza que vai ter alguma alteração climática, né? O inverno vulcânico, os climatologistas já descartaram a hipótese, porém essas alterações de pequeno porte ainda precisam ser melhor investigadas. E se você está assistindo o vídeo até aqui, vamos a uma última informação. Uma informação extra aqui. Os vulcões são contraditórios, né? Porque ao mesmo tempo que eles lançam dióxido de enxofre, que pode ter um poder de resfriamento na Terra, eles lançam também dióxido de carbono, que é um dos gases que promove ali
o efeito estufa no planeta. O efeito estufa que é um fenômeno natural, mas que pode ser intensificado quando a gente injeta na atmosfera mais gases que ajudam a promover esse efeito, né? E o dióxido de carbono é um deles e os vulcões emitem isso também. Bom, o efeito estufa ele tem um efeito inverso do inverno vulcânico. Ele promove o aquecimento do planeta. Então, se o vulcão emite dióxido de carbono e dióxido de enxofre, a temperatura não deveria ficar regulada, já que um anula o outro, um esfria e o outro esquenta? Bom, aí nós temos que analisar a quantidade. Estimativas mostram que os vulcões emitem por ano 110 milhões de toneladas de dióxido de carbono. E sabe quanto de dióxido de carbono nós, seres humanos, liberamos com as fábricas queimadas e queima de combustíveis fósseis? 10 bilhões de toneladas. Então a quantidade de dióxido de carbono que os vulcões emitem não chega aos pés da quantidade de dióxido de carbono que nós, seres humanos, emitimos. Portanto, os vulcões, sim, eles têm uma influência na questão do efeito estufa, porém uma influência pequena. A gente incrementa muito mais a atmosfera com gás carbônico do que os vulcões. Então, quando a gente analisa de maneira bem simplificada essa relação do dióxido de carbono e do dióxido de enxofre emitidos por grandes erupções vulcânicas, como a do Runga Tonga, a gente percebe que os vulcões eles têm um poder maior de resfriamento do planeta do que de aquecimento do planeta, principalmente quando a gente compara com as emissões humanas de dióxido de carbono. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o que é inverno vulcânico e por que ele não vai acontecer no caso aqui do vulcão Runga Tonga. Se você gostou realmente do vídeo, por favor, curta e compartilhe com os colegas. E se você assistiu o vídeo, mas não é inscrito no canal, se inscreva. Isso me ajuda pra caramba a trazer mais vídeos para vocês. Vou deixar aqui do ladinho mais alguns vídeos legais, caso você não tenha visto. É legal dar uma maratonada e assistir os vídeos antigos. Um grande abraço para vocês, uma boa semana e até a próxima. Tchau!